missionário Jaziel, evangelista Renato, que que o profeta queria de Deus uma resposta, sim ou não? Mas o que chega para ele é uma pergunta. Filho do homem, poderão viver esses ossos? O profeta queria a resposta, mas o que Deus manda para ele é uma pergunta. Mas o que eu acho bonito, meus queridos, é que quando Deus faz uma pergunta, é porque ele já tem algo providenciado. Você crê assim? Quando Deus lhe fazia uma pergunta, irmão, ele já tem algo providenciado. Eu vou lhe mostrar isso. Abra comigo. Vou pegar duas passagens. João, capítulo 6, versículos de 5 a 7. João 6, de 5 a 7. Fala assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Jesus fazendo uma pergunta a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Abra comigo também, só volta uma página antes. João, capítulo 5, versículo 7. O enfermo respondeu-lhe. Versículo 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, olha a pergunta, queres ficar são? Resposta, o enfermo respondeu, Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto vou, desce outro antes de mim. Jesus perguntou a ele sobre água, Jesus perguntou a ele sobre tanque, Jesus perguntou se tinha outro que descia antes dele. Qual foi a pergunta? Queres ficar são? Mas quando Deus faz uma pergunta, ele já tem algo providenciado. Veja mais. Glória a Jesus. A pergunta que Deus fez a Ezequiel, volte para 37 de Ezequiel. Poderão viver esses ossos? A resposta humana, natural, lógica, racional era não. Mas o profeta tinha comunhão com Deus. Mas o profeta sabia a quem ele servia. E sabe que a última palavra está na mão dele, pertence a ele. E enquanto ele não der a última palavra, nada está acabado, nada está perdido. Senhor, tu sabes. E aí, irmãos, eu acho lindo isso. Glória a Deus. Vou voltar aqui, que eu fico falando para os irmãos e eu deixei fora. Ezequiel 37. Que agora, uma vez o profeta dito isso, aí Deus vai falar para ele agora um desafio. Versículo 4 e 5. Então me disse, profetize sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetizar para osso. Osso tem ouvido? No nosso ouvido tem 3 ossos: martelo, bigorna e estribo. São 3 ossos que nós temos no ouvido humano. O menor osso do ouvido humano é o estribo. É 2,5 milímetros. É o menor osso do corpo humano. Se era para o osso ouvir, eu imagino que os primeiros ossos a serem reunidos foram os ossos do ouvido. Deus começou pelo menor osso. Quer ouvir a palavra de Deus? Então desce, porque Deus começa pelo menor. Eu estou sentindo Deus aqui essa manhã. Meus queridos, então veja, já experimentou falar, agora olha o desafio que Deus coloca para aquele profeta, já experimentou falar com morto? Pois ele não era para falar com morto não, era para ele falar com osso. Era esse o desafio. E o milagre começou a acontecer quando ele falou a palavra, porque afinal muita gente pensa que profetizar é falar futuro. Profetizar, irmãos, é falar a palavra de Deus. Veja como ele começa: ossos secos, assim diz o Senhor Jeová.
Profetizar é falar a palavra de Deus, assim diz o Senhor. E por isso que quando um profeta, quando um homem ou uma mulher de Deus abre a sua boca e começa a declarar a palavra, ele está profetizando. Por isso que quando você abre sua boca e diz, olha, não se preocupe não, sabe por quê? Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, você está profetizando. Quando você abre sua boca e diz, olha, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido, você está profetizando, porque você está declarando a palavra de Deus. Alguém recebe essa manhã? Já pensou se a gente parar de reclamar, parar de murmurar e começar a declarar mais a palavra? Deus vai tomar a tua boca para você profetizar. Louvado seja o nome de Jesus. E aí, irmãos, para nos deter, para avançarmos na lição, que eu não posso ficar me detendo muito em muitos pontos. Se você soprar em algo, vamos dizer, se alguém soprar em um monte de farinha, esse sopro vai espalhar, esse sopro vai bagunçar, mas o sopro de Deus é diferente. O sopro de Deus vem para organizar a bagunça, o sopro de Deus vem para juntar o que está espalhado, o sopro de Deus vem para restaurar, o sopro de Deus vem para trazer vida. Que o Espírito de Deus sopre sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu profetizo essa manhã. O sopro de Deus veio para juntar o osso que estava espalhado. O osso de Deus veio para organizar o que estava bagunçado. O sopro de Deus veio para trazer vida ao que estava morto. O sopro de Deus veio para levantar aquilo que estava caído. Eu creio no sopro de Deus aqui esta manhã. Prossigamos, irmãos. Depois ele vai falar, irmãos, o comentarista de Ezequiel 47. E Ezequiel 47, para não me deter muito, eu só queria lhe dizer uma coisa, que nós podemos ver algo de avançar. Porque começa a água batendo no tornozelo, 450 metros a 500 metros depois, a água bate no joelho, em Ezequiel 47, 450 a 500 metros depois, a água bate nos lombos, e depois disso ele já não consegue mais manter os pés no chão, porque já eram águas profundas. Isso fala na nossa vida, irmãos, do mover do Espírito em nossa vida. Ei, tem gente que só fica molhando a planta do pé e já acha que sabe muito, e já acha que tem muita experiência. A palavra de Deus para mim e para você essa manhã, ei, meu filho, minha filha, eu quero que você avance, saia da margem, porque a bênção, o peixe grande está nas águas profundas. Vá para o mar alto, é de fé em fé, é de glória em glória, como diz em Provérbios 5,18, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, a luz da manhã, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então Deus quer que eu e que você avance, cresça. Irmãos, a situação natural de todo ser humano é crescer. Ninguém vai nascer pequeno e permanecer pequeno, a não ser que seja anão. Mas Deus nos livre de ser anões espirituais, que o tempo passa e não cresce, porque pessoas nessa situação, elas atrofiam, e Deus não quer atrofiar dos espirituais dentro da casa dele. A ordem de papai, para mim e para você, está em 2 Pedro 2,18, mas antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Estamos aqui porque queremos crescer, e quem concorda diz amém. 2 Pedro 3,18, antes crescer na graça e no conhecimento. Irmãos, tópico 2, os grandes avivamentos no mundo. Vamos para a revista? Vou ler a partir da letra A, na Alemanha. Por volta de 1722, o conde Zinzendorf, que na verdade o nome dele trazendo para o português seria Nicolau Luiz, liderou os morávios num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América. Volta para cá. Esse conde, irmãos, ele era rico, nasceu no ano 1700, em 1722, ele usa a herança da família para fundar um abrigo, um local, uma comunidade que ele chama na língua dele de abrigo do Senhor,
Para que esse abrigo, pastor Walter? Para receber os perseguidos da cidade da Morávia, que hoje fica na República Tcheca, que estava tendo uma grande perseguição e martírio aos crentes daquele local. Ele funda esse abrigo com 22 anos de idade. Em 1727, 5 anos depois, durante uma santa ceia, Deus toma aquela comunidade de uma maneira tal que a partir daquele momento é escolhido 24 homens e 24 mulheres para orarem 24 horas por dia, 2 por hora, por toda a comunidade, e esse movimento de oração, esses crentes que são escalados, toda a comunidade participa, todo dia tem 24 homens e 24 mulheres escalados para orar 1 hora. Esse movimento de oração entra para a história como o maior movimento de oração do mundo, porque essa oração, ela ficou ininterrupta, sendo pessoas escaladas de hora em hora por mais de 100 anos. Por isso que a revista aqui cita esse conde pelo que ele fez, pelo avivamento, porque inclusive esse movimento dos crentes moravianos nesse local influenciou depois na Inglaterra um jovem chamado John Wesley, que aí ele agora, depois de um livramento de morte que Deus dá a ele entra para a Universidade de Oxford e juntamente com seu irmão Charles Wesley e outro grande pregador, que na época era um jovem estudante chamado George Whitefield, eles montam um movimento de oração e de estudo da palavra. E o avivamento que Deus traz, através da instrumentalidade desses 3 jovens, traz um grande avivamento por toda a Inglaterra. De sorte que, inclusive, um dos lemas de John Wesley era: a santidade não é um estudo, precisamos viver a santidade na prática. Vamos continuar. Isso aí eu já falei aqui, ó, na Inglaterra, letra B. Por volta de 1740, John Charles Wesley e George Whitefield. Whitefield, irmãos, inclusive ele tinha um problema de pulmão. Mas quando ele pregava, segundo historiadores da época, pessoas que estavam até 1 quilômetro de distância conseguiam ouvir a voz dele. Porque ele não pregava em igrejas, aliás, eles não pregavam em igrejas porque a multidão que afluía não tinha igreja que cabia. Então eles pregavam ao ar livre. Não posso me deter, irmão. Se eu me detesse, mas eu vou continuar porque eu quero me deter em outro. Letra C, no país de Gales, Evan Roberts. Esse Evan Roberts, irmãos, com 9 anos, foi trabalhar nas minas de carvão, onde já trabalhava seu pai. Com 13 anos, ele se converte e tem uma visão e diz: olha, precisamos ganhar a nossa cidade, o nosso país, país de Gales, para Jesus. Com 26 anos, ele volta como missionário, depois de estudar. E através da vida dele, Deus traz um grande avivamento no país de Gales, através deste jovem, Evan Roberts. Nos Estados Unidos, eu estou agora no subtópico 2, né? Que a Bíblia destaca Charles Grandson Finney, que é chamado no livro Heróis da Fé de o apóstolo dos avivamentos. Porque é da maneira que Deus usava ele, e a Bíblia nos fala que ele ganhou foi cidades para Jesus. Pela maneira que Deus usava ele no ministério da pregação. Um homem grande, avivalista. Mas eu quero me deter aqui numa coisa mais perto de nós. No ano de 1900, eu já estou no tópico 3, raízes do avivamento pentecostal. Charles Fox Parham, ele cria um movimento chamado Movimento da Fé Apostólica, e ele funda o Instituto Bíblico Betel. Aqui está em inglês, mas trazendo em português, Instituto Bíblico Betel, em 1900, com ênfase no batismo no Espírito Santo. Em 1º de janeiro de 1901, ele coloca as mãos sobre uma jovem chamada Agnes Osman, e ora por ela, e ela recebe o batismo no Espírito Santo pela oração desse homem de Deus. E nesse instituto bíblico de estudo da palavra, chega um pastor jovem, chamado William Joseph Seymour, filho de ex-escravos da Louisiana, negro.
E por causa das leis da época, ele não pode estudar na mesma sala com brancos. Então ele faz o curso dele nesse instituto do lado de fora da sala. Alguns anos depois, em 1906, ele começa, já depois do curso feito, ele vai pregar na sua casa. Só que o movimento foi tão grande que ele aluga um galpão de madeira abandonado, onde era antes um depósito de sal, que tinha sido queimado. Ele aluga esse galpão abandonado. Ele improvisa bancos e faz, inclusive, um púlpito de caixote. Era um local onde ele faz, na rua Azusa, número 312, por volta de 1906. E ele começa a pregar ali. Só que o que acontece? Eu vou lhe dizer que a partir dali, eu vou ler algumas matérias de jornal, que inclusive está aí, irmãos, é de conhecimento público. Olha o que é que os jornais começaram a divulgar. Título de uma matéria jornalística: Esquisita Babel de Línguas, na rua Azusa 312. Segundo, nova seita de fanáticos à solta. Outro título de jornal: cena grotesca ontem à noite na rua Azusa. Eram essas as matérias dos jornais. Só que tinha também repórteres simpáticos ao movimento que estava passando ali, porque ele colocou como tema, como título da denominação da sua igreja, Missão da Fé Apostólica. E quando ele começa a pregar ali, Deus começa a derramar poder de uma maneira tal que, segundo os jornais da época, não trouxe porque está em inglês, mas qualquer um pesquisando no YouTube vai encontrar, de relatos de pessoas que foram curadas a 2, 3 quadras antes, no caminho para a igreja da Rua Azusa. Pessoas que iam para a igreja, para essa igreja, 1h30 antes do culto começar. O culto começava, por exemplo, 6 horas da manhã, tinha gente que chegava já 4h30. O William Seymour começa a ser perseguido pela Ku Klux Klan. Por quê? Porque o número de pessoas brancas que já estava frequentando a sua igreja já estava igualmente no mesmo número de pessoas negras que já frequentavam a sua igreja. Porque estava todo mundo sendo abismado, porque estava naquela época de grande segregação, brancos e negros buscando e adorando a Deus juntos. Meus queridos, relatos da época. Uma mãe de outra cidade, a sua filha adoece e morre. A mãe desesperada pega um vestido dessa menina, leva até o William Seymour e coloca diante dele contando a situação. O William chega a olhar para ela e diz: olha, eu não tenho o que fazer. O que eu vou fazer é o que Jesus nos ensinou. Ele impôs as mãos sobre o vestido e orou. Relato de reportagem da época. A mãe foi para a cidade, quando colocou o vestido sobre o corpo da menina, a menina voltou a viver. Um missionário chamado John Lake coloca no seu livro. Quem foi John Lake, pastor Walter? John Lake, ele foi missionário na África do Sul. Inclusive, ele pregou lá numa época de grande epidemia que levou a vida de muita gente. Mas ele, com os seus auxiliares, auxiliou os corpos médicos da época. Ele diz: olha, eu não posso fugir de enfermidade conhecendo o Jesus que eu conheço. John Lake, ele que foi influenciado por esse movimento da Rua Azusa, ele diz o seguinte: olha, eu me lembro de uma vez que chamaram o corpo de bombeiro, porque disseram que estava pegando fogo lá no local. Mas não é que estava pegando fogo, é porque quem estava olhando do lado de fora viu a igreja envolvida numa fumaça. Mas não era uma fumaça, era uma nuvem que envolvia a igreja. Chamaram o corpo de bombeiro. Tem relatos de cultos que começou num domingo e só terminou no outro domingo. Mostra aí, Vinícius. Tá aí. Só para os irmãos terem, eu consegui uma foto dele de jornal. Foi esse o vaso que Deus usou. William Joseph Seymour. Ele tinha 36 anos, quando começou a pregar
na rua Azusa 312. Obrigado, Vinícius. Para os irmãos terem uma ideia, nesse movimento da rua Azusa, 2 suecos que se conheceram nos Estados Unidos, juntamente com suas esposas, sentiram a chamada de Deus para pregar em um país que eles não conheciam. Alguém já ouviu falar de Daniel Beckstein e Gunnar Wingren? Vamos continuar, meus irmãos, que o tempo está indo embora. Então, meus irmãos, vejam, e tudo isso foi relatado por jornais da época. Tópico 3. Os avivamentos mudam a história. Ainda tratando sobre avivamentos. Meus queridos, eu só levantei aqui alguns tópicos que eu queria refletir com os irmãos. Um dos grandes sinais de avivamento é mudança de vida. É abandono de pecado. É a busca pela santidade. É a necessidade de servir. Essa é a grande marca de avivamento. E entendemos que aonde a luz avança, as trevas recuam. Eu trago uma reflexão para nós aqui no Brasil, onde se fala muito em avivamento. Se a igreja tem crescido, porque as trevas não têm recuado? Será que a igreja tem crescido ou tem inchado? Porque o verdadeiro avivamento tem como característica o abandono de todo pecado. Outra pergunta que eu faço, irmãos. No tópico 2, fala assim, a geração depois dos avivamentos. Irmãos, quando nós abrimos em Apocalipse capítulo 2, você vai ver Jesus mandando carta, usando o seu servo, o apóstolo João, para mandar carta a 7 igrejas, né? Éfeso, Pérgamo, Sardes, Tiatira, né? Filadélfia e Laodiceia. Sabe onde ficam essas 7 cidades? Eu esqueci Esmirna, né? Então acrescenta Esmirna nas 7. Sabe onde fica todas as 7? Na Turquia. Hoje, essas cidades elas estariam na Turquia. 7 igrejas avivadas, com quem Jesus fala, com os anjos dessa igreja, com os líderes dessas igrejas. Hoje a Turquia é um país predominantemente muçulmano. O que aconteceu com o avivamento daquela época? Eu queria ceder aqui 3 minutos, 5 minutos ao missionário Jaziel, porque o que nós citamos aqui de Evan Roberts, eu poderia citar aqui, por exemplo, Jonathan Edwards, eu poderia citar aqui Calvino, pessoas que Deus usou para trazer grandes avivamentos na Inglaterra, na Suíça, na França. Hoje, igrejas onde foi cenários históricos desses fatos, hoje são mesquitas, pontos turísticos, num fenômeno que hoje os historiadores chamam de pós-cristianismo. Eu sei que a missionária Irene, missionário Jaziel, pode falar melhor do que eu. Reverendo Jaziel, se eu puder chegar aqui, eu vou ceder 5 minutos do meu tempo, eu tenho até 11 horas, para que Jaziel fale um pouquinho da situação da Europa hoje. E a pergunta é, o que aconteceu? O fogo se apagou? É tão bom que eu vou gastar menos tempo, viu? 2 minutinhos apenas. Realmente, o que o pastor Walter está falando, nós podemos vivenciar durante 14 anos que moramos ali na Suíça. Durante esses anos trabalhando e plantando igrejas, nós podemos também viajar por outros países, Inglaterra, França, a Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, Bélgica, e vimos a mesma coisa, porque foram países que enviaram missionários para todo mundo, nós podemos dizer, Ásia, África, os missionários europeus implantaram igrejas na África, na Ásia, mas hoje as igrejas estão vazias. Nós dizemos assim de uma maneira específica, não generalizada, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, e as igrejas continuam existindo,
mas a gente vê, às vezes, uma igreja que está dentro da igreja. Ou seja, um pequeno grupo que ora, que busca o Senhor, que vive a obediência à palavra, e um grande grupo que frequenta a igreja como se fosse um clube, uma associação. Só vai no domingo, na igreja, não se envolvem com nada, claro que dá as suas ofertas, as contribuições, mas ele vai, acaba o culto, ele sai rapidamente, que às vezes os pastores têm que ficar na porta da igreja para saudar os membros, para quem sabe pegar na mão de um ou dois, porque eles aparecem. E aí quando voltei para cá, eu fico pensando, pastor, que eu passei 21 anos fora, e quando eu voltei eu senti uma diferença, porque eu me lembro que há 25 anos atrás, aqui nessa igreja, já teve culto segunda, quarta, sexta e domingo. Alguém tá? Posso errar ou não? É verdade? Segunda-feira, vou repetir, hein? Segunda-feira era culto de oração, quarta-feira era culto evangelístico, sexta-feira culto de ensino, né? Todas as congregações vinham para cá. Domingo, de manhã e à noite, a escola dominical, que era bem cheia, as classes. Estou falando da realidade daqui para mostrar o que aconteceu na Europa. Então, escola dominical não existe, meus irmãos, na maior parte das igrejas não existe mais escola dominical. Escola dominical existe para as crianças, não para os adultos. Minha esposa está ali, né, para ver, né? E a gente conversava hoje em dia lá, que às vezes as crianças vão para a igreja e a gente pergunta para as crianças, o que vocês aprenderam? Eles olham assim, receberam alguns desenhos para pintar, palavras cruzadas para fazer, e muitas crianças não entendem no básico do Evangelho. Alguns dados aqui bem claros, olha, 80% dos jovens na Inglaterra, 80%, nunca foram numa igreja. Dados atuais. Mais de 50% dos evangélicos, filhos de crentes na Suíça, eles abandonam a fé antes de completar 18 anos. A maior parte das igrejas não tem crianças nem adolescentes. São compostos por pessoas idosas, porque a população da Europa está envelhecendo. As pessoas não se casam e quando casam não querem ter filhos. Preferem ter um cachorro, um animal, um gato de estimação, não querem ter filhos. Essa é a realidade da Europa. Então, só para os irmãos continuar orando, porque claro que o povo de Deus está ali. Igrejas estão sendo abertas, novas igrejas, porque algumas igrejas, a situação atual é melhor que se fechem mesmo, porque estão causando um desserviço para o Evangelho. Que as pessoas falam, a igreja é isso aí, as pessoas é assim, não vale a pena seguir isso. Outras estão sendo vendidas, igrejas sendo fechadas, templos sendo vendidos. É possível se encontrar no catálogo da imobiliária templos sendo vendidos. A única questão é que às vezes não pode tocar na arquitetura, então, mas eles vão derrubar a parte interior e vão criar, tem jornais, se os irmãos quiserem ver, boates que foram criadas dentro de igrejas, templos. Também hotéis foram construídos dentro dos templos, porque a igreja é gente, né? Tem o templo. O templo é onde a igreja se reúne. Mas agora, continuemos orando por essa situação, porque as portas do inferno não prevalecem. Nós lemos no texto que vai ter, antes de Jesus voltar, vai ter avivamentos, e nós esperamos, mas o avivamento, eu vi de uma maneira bem clara na Europa, que pode começar dentro da vida dos indivíduos que buscam a Deus com a vida de santidade. Não sei se o pastor Walter vai citar o que está acontecendo em Asbury, atualmente nos Estados Unidos, onde um culto começou, né? Já tem mais de uma semana que não acaba, está aí, os irmãos podem ver nas redes sociais, está acontecendo atualmente, porque Deus ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Um grupo de estudantes decidiram permanecer depois do culto, cantando, louvando ao Senhor, e já está um culto há mais de uma semana que não se acaba, e vamos orar para que isso aconteça aqui no Brasil, e por que não aqui em Sergipe, em Aracaju. Dentro de uma universidade, os irmãos se reuniram para cultuar, para orar. O culto acabou, mas não acabou. Continuou, e quem saiu depois voltou, e quem ficou sabendo começou a ir.
e o mover de Deus ficou de uma tal maneira que o culto lá até o momento não acabou, na Universidade de Asbury, né? Não espere o avivamento, busque o avivamento. Não espere um avivamento coletivo, mas busque o seu avivamento individual. Eu preciso ser um crente avivado. Você precisa ser um crente avivado, porque o fogo contagia. Amém? Porque se o pão tiver quentinho, o povo lá fora está com fome. O que o povo lá fora não quer é esse caldo venenoso que muita gente está servindo por aí. Mas se perceberem que num determinado lugar é pão que está sendo servido e é pão quentinho do céu, ei, o pecador tem fome. Alguém crê assim também? Meus queridos, eu queria somente ler a conclusão. Eu louvo a Deus pelas crianças que nós temos aqui, irmão. Sabe por quê? Porque muitas vezes o avivamento ele cessa, ele não continua, porque nós estamos aqui, porque recebemos o bastão da geração anterior. E como é que nós estamos passando o bastão para a geração que está vindo depois de nós? O fogo não pode se apagar. Eu fico, é lícito, né? Que os pais se preocupem com a formação do seu filho, com a vida profissional do seu filho, com o sucesso do seu filho. Agora lembre-se disso, que não adianta ele crescer, ser doutor, ser empresário, ser advogado e depois morrer e ir para o inferno. Que antes de mais nada, ele seja um doutor, um empresário. Eu creio no Deus que faz prosperar, mas que não podemos perder o nosso foco. O nosso objetivo são as mansões celestiais. Conclusão: Deus deseja operar nas igrejas no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverante fervor. Que haja sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos. Deus abençoe. Eu encerro em nome de Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, boa foi essa palavra. Quero convidar a igreja a ficarmos de pé. Neste momento iremos servir ao Senhor com os dízimos e ofertas. Convidamos os oficiais da igreja. Glória a Jesus. O diácono Ailton estará nos elevando em oração. Paz do Senhor para a igreja. Deus querido santo,